Fala tropa, tudo tranquilo? Vencemos da Aparecidense, passamos 4-1 sem dificuldade, apesar de um começo meio complicado, né? A gente começa perdendo, um primeiro tempo meio esquisito, mas vencemos e um segundo tempo até que bom. Vou falar um pouquinho desse jogo, vou falar um pouquinho desse primeiro tempo meio esquisito que o Fluminense fez, o segundo tempo que foi um segundo tempo bom, mas já começa aqui deixando o like, se inscrevendo no canal para dar aquela força, aquela moral e vamos seguindo. Bom, seguinte, o Fluminense ele vai com um time titular, né, com algumas pequenas mudanças, como por exemplo o Martinelli não joga hoje, tá? Então, aí, beleza, não é uma grande mudança, mas uma mudança que fica logo de cara quando você olha assim na escalação, você vai ver, isso aqui tá diferente, é a zaga. A zaga de hoje foi com Ignacio e Thiago Santos. Confesso que me deu um tremendo medo quando eu vi Ignacio e Thiago Santos na zaga, mas ela não vai causar grandes sustos, além do primeiro gol, né? E o único gol que o Aparecidense vai fazer. De qualquer forma, vamos lá. O resto da escalação é a escalação padrão que a gente já conhece. Samuel Xavier, Fuente na outra lateral, meio campo. Já falei, o Martinelli não jogou, então o Nonato. E jogou o Hércules e o Ganso. E ataque, John Arias, que ali, o John Arias nunca vai sair do ataque, né? Everaldo, que é o centroavante, agora não temos o Cano por enquanto porque tá voltando de lesão, e o Renato Augusto, que estava sendo improvisado como um camisa 9, ele saiu do Fluminense, rescindiu um contrato, então a gente só tem o Everaldo mesmo. Se o Everaldo lesionar, ferrou, já era, não temos centroavante. E na outra ponta, não foi usado o Canobi, dessa vez foi usado o Kevin Serna, que inclusive até marcou gol, que na verdade foi dado como gol contra, enfim. Cara, o Fluminense, eu não sei o que acontece com o Fluminense. Eu não sei se vocês acompanham as coletivas, as entrevistas coletivas do Renato Gaúcho. Mas, se você vai ver, tem algo recorrente nas coletivas dele. Já é a quarta, quinta, sexta coletiva, sei lá, tô exagerando um pouquinho, mas já é pelo menos umas 3, 4 coletivas que ele vai falar assim. Eu não sei se o que ele falou nessa coletiva, tá? Eu só tô falando o que ele falou nas últimas. Ele fala, fizemos um primeiro tempo ruim, entramos desligados, enfim. E hoje o Fluminense ele entrou desligado, fez um primeiro tempo ruim. Apesar de que acabou o primeiro tempo vencendo. Porque o primeiro tempo ele acabou 2-1 pro Fluminense, porque o Fluminense ele vai conseguir virar o placar ainda no primeiro tempo. Agora tem um detalhe. Se vocês vão lembrar, no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol que a gente vai tomar a virada é escanteio, numa bola cruzada, 3, 4 escanteios seguidos, e a gente toma um gol, bola na área, bola aérea. Gol que a gente vai tomar da Aparecidense é bola na área, bola aérea, escanteio. Inclusive, o primeiro tempo do Fluminense foi tão estranho que, assim, o Fluminense ele não teve nem mais posse de bola que o Aparecidense. E, cara, vocês vão falar, mas o Aparecidense tá fazendo um jogo da vida deles, que isso e aquilo, mas, irmão, o Fluminense, ele tá enfrentando o Aparecidense é um time da Série D. Não dá pra você ter menos posse de bola que o time da Série D. Muito menos passar sufoco contra o time da Série D, ok? Ok. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, tá? O Fluminense poderia muito bem ter feito esse placar no Maracanã, certo? Já vim pra esse jogo classificado, mas não foi o caso. De qualquer forma, voltando pro jogo de hoje, cara, o Fluminense vai lá pros 31 minutos tomar gol da Aparecidense e já começa a ficar meio tensa a situação. Uma vitória por 1-0 da Aparecidense não eliminaria o Fluminense, mas levaria para os pênaltis. Pô, e uma disputa por pênalti de um jogo completamente vencível quanto esse contra a Aparecidense não é a melhor coisa que a gente quer, né? Não é o que a gente espera. Não é o que a gente olha e fala, não, isso aqui é show. Disputa de pênalti contra a Aparecidense, igual, sei lá, o Vasco com o Operário, né? Ou o Fortaleza com o Retrô, não é o que a gente espera. Então, vamos tentar vencer no tempo normal? Bem, pelo menos, apesar do primeiro tempo ruim, eu vou só deixar aqui as estatísticas do primeiro tempo. O Aparecidense teve mais posse de bola e mais escanteios. Foi complicado. Mas enfim, continuando, apesar do primeiro tempo não ter sido tão bom, a gente vai empatar os 41 com o gol do Samuel Xavier. E no finalzinho do primeiro tempo, o Everaldo, que quase nunca faz gol, vai lá fazer gol. O Everaldo, ele vai estar fazendo gol, assim, eu falo aqui do Everaldo, eu critico o Everaldo, mas ele fez gol aí no Campeonato Brasileiro, ali numa vitória, foi contra o Vitória? Eu não me lembro agora direitinho, mas ele veio no gol no finalzinho também. É porque o Everaldo, ele não tem muita intimidade com a bola, né? Mas, vamos seguindo aqui. E assim, se o primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, eu quero entender o que aconteceu no vestiário. Porque o segundo tempo do Fluminense foi bem melhor. E o Fluminense domina o jogo, o que se espera que o Fluminense faça quando ele joga contra o time da Série D, que é o Aparecidense. Então o Fluminense volta, e assim, a gente pode falar, a gente vem falando aqui,
que o elenco do Fluminense, ele não é um baita elenco, não é um elenco que foi bem montado, isso é bem verdade. Mas, pô, tem um elenco suficiente para dominar, jogar com muita tranquilidade contra a Aparecidense. Então, o segundo tempo é o que o Fluminense faz. E a gente vai ter aos 64 minutos um gol já para ampliar 3-1. E aos 74 a gente tem um gol do Ganso. O golaço do Ganso, tá? E um detalhe, então os 2 gols que o Fluminense vai fazer no segundo tempo vão ser entregadas do Aparecidense. O Fluminense ele não vai exatamente criar esses gols. Então o Aparecidense entrega, o Fluminense ele agora tá marcando mais em cima, na pressão, então a Aparecidense entrega, a gente aproveita a chance e faz o gol. Poderia ter feito isso antes. De qualquer forma, fez os 2 gols, marcou, beleza. Ganso fez um golaço de fora da área. Eu queria muito, sinceramente, assim, que o Ganso chutasse mais pro gol. O Ganso é um ótimo jogador, tá? Eu não vou aqui criticar o Ganso, não. O Ganso dá ótimos passes, ótimas assistências. As jogadas do Ganso são sensacionais. Apesar do Ganso em si não ser aquele jogador que ele vai correr muito pro ataque, mas os passes que ele dá já são incríveis. As tabelas que ele faz com áreas, principalmente. E o Ganso, ele vai fazer esse golaço aí, né? Cara, agora, falando assim do Fluminense de forma geral, a única coisa que eu queria, mesmo que o Fluminense tivesse mais, era mais jogadas de ataque. Porque, se vocês repararem, a única jogada de ataque que o Fluminense tem hoje é bola na ponta direita, né? Que é geralmente por onde o Arias joga, e cruza pra área. Tudo bem, tá funcionando, sim. Mas se a gente pega um time que conseguir anular essa jogada, a gente não consegue fazer nada. Já aconteceram em alguns jogos a situação do Fluminense não conseguir trabalhar muito bem pela ponta e não conseguir mandar a bola pra área, não conseguir fazer muita coisa. O Fluminense é um time que arrisca pouco de fora da área. Eu gostaria muito que o Fluminense arriscasse mais de fora da área. Pegar ali igual o Ganso fez hoje, chutar, fazer o gol. Gostaria de verdade. Bom, enfim, o Fluminense passa tranquilo aí, próxima fase da Copa do Brasil. E agora, o próximo jogo que nós teremos é contra o Vasco. No Brasileirão, a gente vai reencontrar o Fernando Diniz agora do lado oposto, né? Sábado, eu acho que eu falei no último vídeo que o jogo seria no domingo, mas na verdade o jogo vai ser no sábado. E a gente enfrenta aí o Vasco de Fernando Diniz. Cara, eu não vou dizer que se vai ganhar, se vai perder. Óbvio que eu tô torcendo pra ganhar. E eu tenho quase certeza que ganha. Mas vamos com calma, né? Vamos esperar, vamos ver. Por mim, ganha ali, sei lá, vamos chutar um placar 2-0 Fluminense. Por que não? Enfim, sábado aí, Brasileirão, a gente volta e espera uma vitória, até porque os 3 pontos vão ser bem úteis, e até porque o Fluminense não venceu, acho que essas 2 últimas rodadas o Fluminense não venceu, acho que é isso. A gente precisa desses 3 pontinhos pra sair ali dessa 7ª posição pra cima e não pra baixo. Isso é importante. Enfim, rapaziada, é isso. Fluminense vence. Nos vemos aqui no próximo vídeo. E se você não deixou o like e ainda não se inscreveu, aproveita agora, deixa o like, se inscreve. Volto aqui falando mais do Flusão pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!